Cristo Senhor, Ele vive, vencerá, aleluia. O Senhor ressurgiu, é o Cristo, Ele vive, aleluia, aleluia. Nós continuamos a proclamar esta alegria da nossa fé, de modo especial nesta semana da oitava da Páscoa. Hoje nós celebramos a quinta-feira da semana da oitava da Páscoa. Quero convidá-lo para iniciarmos juntos esse nosso momento com o sinal do Cristo ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ouçamos então, meu irmão, minha irmã, o Evangelho deste dia, desta oitava da Páscoa, na quinta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, o terceiro dia está repleto de surpresas. Os discípulos de Emaús retornam a Jerusalém à noite. Isso significa reassumir o sonho e a missão. A boa nova já iluminava o rosto dos discípulos em Jerusalém. O Senhor ressuscitado havia se manifestado a muitos, mas a prova maior é ter aparecido a Simão Pedro, aquele que confirmaria seus irmãos na fé. Os discípulos de Emaús contam como reconheceram Jesus ao partir o pão. Eles haviam oferecido sua casa e sua mesa a um desconhecido peregrino e com ele repartem o pão. O gesto proclama duas realidades do reino: o pão partido e partilhado na Eucaristia e o pão partido e partilhado nas mesas. É o alimento daqueles que caminham em direção à casa do Senhor e anunciam a boa nova, a boa notícia. Eu penso que a liturgia desse dia é um convite para que possamos ter sempre o Senhor conosco, para que vivamos a intimidade com Ele na mesa da Eucaristia e vivamos também a comunhão com os irmãos
na mesa de cada dia, no pão que deve ser partilhado, principalmente entre aqueles que mais necessitam. Assim nós vamos vivendo no dia a dia a alegria da ressurreição e testemunhando que o Senhor vive e que verdadeiramente está entre nós. Meu abraço sempre fraterno a você que nos acompanha e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.